Boa noite. Um dos assuntos tratados pela Lei 14.071, que trouxe alterações para o Código de Trânsito, foi sobre a questão da cadeirinha. Na verdade, a gente fala cadeirinha, mas são todos os dispositivos de segurança para o transporte de criança em veículo. Porém, a alteração que a lei trouxe foi apenas elevando a questão da idade para o uso do assento de elevação, né? Porque a legislação que tínhamos anteriormente dizia que para a obrigatoriedade do uso do assento de elevação era para criança de até 7 anos e meio. O que a Lei 14.071 modificou? Ela disse que aquelas crianças que já completaram 7 anos e meio, mas que ainda não tenham 1,45 m, elas vão precisar fazer uso do assento de elevação até os 10 anos. Então, ela trouxe essa novidade, impondo a questão da altura, que até então não se falava disso. Mas saiu também, agora recente, no dia 17 de março de 2021, a resolução do CONTRAN 819. Essa resolução, ela dispõe sobre o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura no dispositivo de retenção adequado. Então ela regulamenta justamente o que foi trazido aí pela Lei 14.071. Mas ela não fica apenas nisso, ela traz algumas questões interessantes que eu avalio que muita gente às vezes não se dá conta, como no caso do artigo 3º. O artigo 3º dessa resolução, ela diz o seguinte, que o transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo com o uso de dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura nas seguintes situações. Então, por que eu quero chamar a atenção disso? Porque a gente sabe que nos veículos automóveis, o transporte de criança com menos de 10 anos deve ser feito sempre no banco traseiro. Mas esse artigo 3º traz as exceções. Quais são as exceções então? Quando que uma criança menor de 10 anos pode ser transportada no banco da frente? É isso que essa resolução traz. Ela diz o seguinte: quando o veículo for dotado exclusivamente desse banco, ou seja, no caso das caminhonetes, por exemplo, né? Você tem uma caminhonete que obviamente só tem o banco da frente quando não é cabine dupla. Então, você pode transportar a criança? Pode, é isso que essa resolução está dizendo, desde que você transporte a criança respeitando as normas de segurança, transportando a criança com o dispositivo adequado para a sua idade. Ou seja, se é um bebê no bebê conforto, se é de 1 a 4 anos na cadeirinha, se é de 4 até os 7 anos e meio ou até atingir 1,45 m usando o assento de elevação. Então, é isso que essa resolução diz, essa, então, o diferencial para o transporte no banco da frente. Segundo, quando a quantidade de crianças com essa idade exceder a lotação no banco traseiro. Você está num automóvel, você apenas adulto e está transportando ali 4 crianças, né? Com você somos 5 ocupantes no veículo. São todos menores de 10 anos. Você pode transportar alguém então no banco da frente? Sim, pega a criança de maior estatura, coloca no banco da frente, usando o dispositivo adequado para a idade daquela criança. Então, nessa circunstância, também é legal, também pode. Terceiro, quando o veículo for dotado originalmente fabricado de cinto de segurança subabdominal, 2 pontos,
nos bancos traseiros. Por que isso? Porque se você olhar, esses dispositivos, a cadeirinha, o bebê conforto, eles são fabricados para você adaptar com o uso do cinto de 3 pontos ou alguns veículos mais modernos aí que já têm algum dispositivo de colocar esse equipamento de forma diferenciada. Mas os veículos antigos que tinham aquele cinto abdominal, subabdominal de 2 pontos, esse cinto não é adequado para você adaptar a cadeirinha ou mesmo o assento de elevação, então nem se fala, não serve para isso, né? Ou o bebê conforto. Então esse cinto subabdominal, não serve para adaptação desses equipamentos. Então você coloca a cadeirinha nesse cinto subabdominal de 2 pontos, o que vai acontecer? Vai ficar solto esse equipamento. Então, nessa circunstância, é que a resolução diz que então se o cinto da frente ele é o cinto de 3 pontos, que na maioria dos casos é isso, né? O da frente é o de 3 pontos, então você pode colocar a cadeirinha, o bebê conforto ou o assento de elevação no banco da frente e colocar a criança no banco da frente devidamente no equipamento adequado para a sua idade. Então, essa é uma outra circunstância que pode você colocar no banco da frente a criança com o equipamento adequado. Então, é uma exceção que essa resolução traz. Quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura. Então, a criança já atingiu, ela não tem 10 anos, mas ela atingiu 1,45 m de altura, pode colocar no banco da frente. É isso que essa resolução está trazendo, né? Então, só para chamar a atenção que existem essas excepcionalidades que muitas vezes as pessoas desconhecem. Outra coisa que muitas vezes a gente percebe que as pessoas desconhecem com relação a esse assunto é que quando você tem o veículo com o cinto de 2 pontos no banco traseiro, né, o cinto subabdominal no banco traseiro, e a criança tiver mais de 4 anos, você pode transportar a criança só no cinto. Não precisa assento de elevação, não precisa cadeirinha, não precisa nada para crianças maiores de 4 anos. Bem entendido, maiores de 4 anos. Então você ajusta o cinto, o tamanho para a criança e a criança vai no cinto. Não ponha assento de elevação, porque o assento de elevação é para dar altura para a criança. Não é só para fazer de conta, é para dar altura para o uso do cinto de 3 pontos, que não faz sentido nenhum no uso do cinto subabdominal. Ok? São essas dicas aí para deixar você informado sobre essas situações aí que envolvem a questão da cadeirinha.